partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Você vai entrar em um novo mundo. Vai começar o podcast. Grupo Dicas em Geral. Informatizando o mundo. Grupo Dicas em Geral. Apoio Webnames, soluções em internet, TI fácil, hospedagem de sites e CIA, produções e eventos. Assunto deste mês: formatação. Olá pessoal, estamos iniciando agora a 12ª edição do Dcast, que é o primeiro podcast do Brasil em alta definição e também é do Grupo Dicas em Geral. E estamos aqui hoje contando com a presença de Felipe Cardoso, do Zoom Digital, é um grande site aí, e também o William Pérego, que é o nosso ajudante aí no Grupo Dicas em Geral. E como de costume, vamos iniciar aqui com as apresentações. Eu sou o Hamilton Júnior, sou o administrador do Grupo Dicas em Geral, e gostaria de ceder um breve espaço de tempo para que nossos participantes se apresentem. Por favor, fique à vontade. Fala aí, rapaziada. Primeiro de tudo, eu queria dizer que é uma honra estar participando aqui, minha primeira participação no Dcast, essa apresentação a todo o público, aos ouvintes desse grande podcast aí que tá também, assim como a gente lá, tem um podcast lá no Zoom Digital, estamos no começo, estamos tentando acertar e eu espero que a minha participação seja de grande ajuda no assunto aí que nós vamos falar no decorrer de todo esse podcast. Com certeza. Aí pessoal do Dicas em Geral, eu sou o William Pérego, ajudo no site aí, do Dicas em Geral. E vamos estar falando aí sobre o assunto do mês. Dcast. Mais do que ouvir, é aprender. E como o nosso amigo William disse, o nosso assunto esse mês é formatação. Mas por que formatação? Bem, muita gente, ou melhor, todos que compram computador alguma vez tem que formatar, né? Então, a gente tem que formatar. Verdade. E muita gente não sabe como prosseguir exatamente com a formatação, né? Porque a formatação é algo que custa caro, que exige conhecimento técnico e tal. Então a gente vai estar simplificando um pouco para vocês aqui, dando alguns exemplos práticos que vocês poderão utilizar no seu dia a dia e nas suas experiências de formatação. Tenho certeza que após este podcast vocês vão formatar seu computador de forma mais sadia, vocês vão estar mais cientes do que estão fazendo. E para começar eu gostaria de interrogar aqui o nosso amigo Felipe. Não, gostaria de estar comentando junto com ele aqui. O Felipe, assim, na sua definição, o que seria formatação? Vamos lá, praticamente, né, vamos da maneira mais simples que a gente pode passar aqui para os ouvintes, para não ficar muito enrolado, porque se já é um assunto que pode gerar muitas dúvidas, eu, pelo menos da minha parte, vou tentar fazer da maneira mais clara possível. Formatação simplesmente consiste em a gente apagar todos os dados que estão no nosso HD. Ou seja, o que a gente faz? A gente tem lá o sistema operacional, a gente tem o Word, Office, tudo instalado. A formatação ela vai apagar todos os arquivos que tem no nosso computador, eliminando lentidão, eliminando questão de vírus e tudo mais. Isso não vai estragar o nosso hardware, muita gente não pode complicar, a gente não pode juntar isso, são coisas distintas, diferentes, e geralmente a gente usa muito quando o computador está num estágio crítico de vírus ou de lentidão, a gente sempre é a melhor opção. Muita gente fala, você pode limpar o computador, você pode passar scan disk, pode fazer desfragmentação, pode fazer tudo, mas chega numa hora, rapaziada, que a solução mesmo, a gente tem que apelar para a formatação. Começar tudo de novo, instalar o sistema do zero e ter um computador aí novinho em folha. Isso aí. É verdade. Bem, e conforme você disse agora, a formatação ela vem para renovar o computador, né? Como se a gente tivesse comprado de novo. E Verdade. ela é necessária apenas quando o computador está assim num nível crítico, digamos assim? Ou posso fazer a qualquer hora? Eu posso chegar lá e falar, não, quero formatar meu computador porque eu quero que ele volte como estava antes e tal, porque não
não gostei do papel de parede, quero formatar. Porque você sabe, né, que tem muita gente que não gosta. É verdade, é Não verdade. gostou do- Qualquer nível de lentidão a pessoa já está apelando para essa formatação. Eu pessoalmente não recomendo assim que seja feito a vontade que você quiser, porque isso vai meio que desgastando o disco. Ou seja, quanto mais a gente vai formatando, a gente vai apagando as informações e isso pode chegar numa hora, depois de milhões e milhões de formatações, o HD vai se desgastando. Ou seja, a gente sempre tem que fazer com consciência, não é qualquer coisa, não é porque a área de trabalho está meio bagunçada, ou porque a gente não está conseguindo mais achar os arquivos, a gente sempre tem que antes apelar para aquelas velhas ferramentas como desfragmentação de disco, ScanDisk, limpeza de disco, e se isso não resolver, aí sim a gente pode estar optando pela opção da formatação. Sempre a gente tem que ter em mente que nossos arquivos serão apagados, então é sempre importante a gente ter backup de tudo. A pessoa não pode fazer, deu na cabeça dela, hoje eu vou formatar isso sem antes ter o backup de tudo, porque ela pode acabar perdendo os dados. Eu muitas vezes já tentando formatar, logo depois que fiz a formatação, cheguei e lembrei, poxa, tinha aquele arquivo, aquele dado super importante que eu não salvei. Aí depois, gente, não tem como mais. Pois é. E eu falei isso aí porque, assim, como técnico, eu já vi muita gente formatando assim, fala, eu formato meu computador toda semana. E fala que gasta, o tanto que gastou com o computador, já dava pra comprar uns 3. O William já deve ter ouvido muito isso aí, né, William? Vixe, nossa senhora, tem gente que com um spam, não, malware, tá formatando já. Então, sei lá por quê. Não é por causa de vírus, às vezes, que ele fica pesado também. Existem programas que limpam aqueles arquivos de registro, arquivos que pesam o sistema, por exemplo, o NitroPC, o TUNAP Utility, que desfragmenta o disco bem, melhor que o Windows, né? E também o NitroPC, que faz aquela limpeza do registro e otimiza o seu sistema, uma configuração, deixar ele mais rápido, né? Então não é sempre que o seu computador está lento, é por causa de vírus. Às vezes é porque você tem muitos programas instalados, inúteis, que você não usa, e que isso acaba pesando o seu sistema também. Ou até mesmo por entrar na internet, porque quanto arquivo temporário que não fica no computador, né? Isso aí é um peso tremendo. Mesma coisa de sair por aí andando na rua e guardando todos os folhetinhos no bolso. Por exemplo, você tá andando lá, aí vem um cara entregando um folhetim de loja, aí você já pega um e enfia no bolso. Aí já pega uma revista e vai carregando. Então isso aí vai pesando pra você, né? Tem que pensar mais ou menos nessa base aí. Bom, essa semana mesmo, eu deixei uma semana assim, sem fazer a limpeza lá dos arquivos temporários, né? Tinha 2 GB, tudo bem que eu navego o dia inteiro, mas, né? Tem gente que fica lá no Orkut 25 horas por dia, né? Então, às vezes tá com 2 GB de espaço perdendo aí e não sabe. E esses arquivinhos aí, ó, são tudo pequenos, eles são muita quantidade de arquivo. Não são um arquivo grande. Eles são muitos arquivos pequenos, então acaba pesando o seu disco rígido, né? Receba diariamente as notícias e novidades que são publicadas no grupo Dicas em Geral. Acesse www.dicasemgeral.com. Na seção Newsletter, digite seu endereço de e-mail e cadastre-se. E agora a gente vai entrar aqui mais numa parte mais, digamos, mais pessoal. A gente vai simular aqui como se fôssemos clientes, né? A gente vai estar colocando em questão aqui as dúvidas mais frequentes. Um FAQ. Os riscos que a gente corre numa formatação, acho que já foi dito alguns, né? O grande risco que a gente corre, né, é aquele de estar perdendo arquivos que são realmente necessários para o nosso uso. Por isso que é sempre altíssimo recomendado que você faça um backup, tenha noção de todos os arquivos que você realmente quer e necessita. Mesma coisa programa, gente. Você que tem um programa instalado, você tem que ver se você tem ainda a licença daquele programa específico, porque você sempre, novamente, não tem como a gente trazer. A gente está começando uma máquina nova praticamente, uma máquina zerada. Ou seja, a gente sempre vai ter que tá colocando tudo novamente desde o começo, algo que requer muitas vezes bastante tempo. É isso aí. Então, Felipe, em média, quanto custa uma formatação? Assim, na base, você acha quanto ela custa?
Olha, aqui eu já no Rio de Janeiro vejo muita gente cobrando em torno de R$ 80, R$ 70, e tem muita gente, muito usuário, que acha isso um absurdo. E isso daí a gente entra em questão de desvalorização do técnico, achando que o técnico quer meter a mão, e não é verdade, gente. O grande problema que a gente sofre hoje na informática é que qualquer garoto de 11 anos hoje uma máquina. Aí, ou seja, a pessoa vai e pensa, pô, se meu filho pode fazer isso, o cara tá cobrando R$ 70, R$ 80 para mim, por quê? Mas a pessoa tem que ter a noção de que o técnico não está cobrando isso, não é algo absurdo, porque se você quer um trabalho bem feito, o técnico não vai fazer, não vai salvar tudo antes, vai ter um backup dos seus arquivos, vai deixar configurado do melhor jeito para você, otimizado, porque eu já vi também muita gente que formata o computador e logo em seguida, já em 5 minutos de uso, deixa o computador pior do que estava antes. Ou seja, é um trabalho profissional. Você tem que ter noção de que você está pagando esse valor, mas muitas vezes ele não é absurdo, como muita gente diz, muita gente acha. É um valor que realmente é um trabalho profissional. A pessoa vai fazer do jeito correto, a formatação do jeito correto, e vai configurar o computador para que não tenha nenhum problema depois. É muito importante você estar falando isso, Felipe, porque também o técnico ele tem toda a responsabilidade de salvar seus arquivos, configurar o seu sistema para deixar ele correto, né? Não é simplesmente ele formata. Às vezes o técnico vai formatar um computador, às vezes ele pega um fácil, mas às vezes ele pega um difícil. Por exemplo, um computador que tem erro no HD e não sei o que, memória tá dando conflito. Verdade. Às vezes ele tem que ver toda essa parte, então não é só formatar. Ele vai averiguar todos os problemas. Inclusive para a própria proteção dos dados, com um técnico, um profissional, você vai estar podendo pedir para ele que particione seu HD em 2 partições, separe o sistema dos dados, sendo assim você não vai mais perder dados quando formatar o computador. Vai achar até legal a gente chegar nessa parte também, que a gente pode estar formatando o computador e deixar 2 partições separadas, ou seja, a gente tem um sistema de um lado, os dados do outro, ou seja, a gente vai estar sempre podendo formatar, no caso, o sistema, porque a gente também, rapaziada, não pode estar isso formatação com necessariamente formatação do sistema, são coisas diferentes. A gente pode estar formatando um computador e não tirando o sistema dele. Formatar simplesmente é o ato de limpar o HD. A gente pode formatar drive, a gente pode formatar pendrive, disquete, a gente pode formatar diversas coisas que simplesmente se consiste em tirar os dados de tudo, apagar tudo que tem ali. E vamos supor, um HD está dividido em 2 partições e a gente pode estar formatando uma partição sem necessariamente estar apagando tudo dele. Ou seja, caso ele esteja dividido dessa maneira. Exato. E também não adianta só formatar, né? Tem que instalar o sistema, né? Você não instala o sistema, não adianta nada se tem que formatar configurar tudo. Driver é a coisa que eu acho que o público mais tem que pensar antes de formatar um computador são nos drivers, ver se tem tudo compatível, ver se está com CD de instalaçãozinha da placa-mãe, para que você não fique com nada sem funcionar depois, talvez sem a placa de rede funcionando, talvez sem a placa de vídeo, ou seja, vai ficar com o computador praticamente inutilizável. Verdade, isso aí é muito importante. Isso é verdade, porque eu, por exemplo, assim, eu aprendi a formatar sozinho o computador, né, que tem a partição, tudo. E a coisa que eu mais tinha medo na hora de formatar era os drives, porque quando eu comprei meu computador, eu não ganhei o CD da placa-mãe, né. Aí eu tinha aquele problema. Se eu formatar, como que vai funcionar agora? Os drives de vídeo, placa de rede, essas coisas, né. Daí eu fui lá, baixei, vi uns tutorial como que fazia para instalar tudo certinho. Porque naquela época eu era um usuário muito leigo, né? Eu só sabia mexer com poucas coisas de informática ainda, né? Aí caí num termo técnico de formatação assim, eu fiquei meio assustado, né? Só que daí chegou um ponto igual o meu computador assim, pior não ia ficar, eu ia ter que pagar mesmo, então eu cheguei e formatei, né? Aí é o que eu falo, a pessoa tem que ver os drivers, baixar seus drivers, ler bem sobre o assunto antes, a pessoa quer aprender sozinho, né? Muita gente aprende sozinho e faz um bom serviço. Então não é só aquela pessoa que foi técnico que vai fazer um bom serviço. Aí varia de cada pessoa, né? Eu acho até legal a gente frisar, já que a gente está falando assim de formatação dessa parte de drivers, que tem programas que a gente pode estar fazendo backup de todos os nossos drivers antes de estar formatando uma máquina. Por exemplo, se a gente não tem o CD, mas o computador já está todo configurado, o que a gente pode fazer? Tem um programa chamado Driver Magician,
que a gente pode estar fazendo backup de todos os drivers do nosso computador. Assim, antes de formatar, a gente faz esse backup e depois que formatar, pode salvar no CD e coloca todos os drivers já instalados como estava anteriormente. Ou seja, a gente não vai ter problemas com habilidade depois, porque vai estar tudo salvo na máquina na época, quando estava funcionando, isso antes da formatação. Porque às vezes a gente não encontra os drivers. Procurar muito mesmo. Tem que suar os dedos pra achar. Verdade. Então Verdade. esse programinha ajuda muito. Sorte que hoje a gente tem tudo muito divulgado, né? A gente pode entrar no site aí de uma placa-mãe da nossa marca e vai ter praticamente tudo lá. Clube do Hardware, a maioria das coisas a gente pode encontrar lá. Hoje em dia está mais fácil o acesso a drivers até de placas antigas, que ficava muito difícil da gente estar encontrando. Mas, na via das dúvidas, né, gente? É sempre melhor a gente estar optando pela maneira mais correta, assim, de estar fazendo as coisas. Melhor prevenir. Dicast, o primeiro podcast do Brasil, totalmente em alta definição. Acesse dicast.dicasemgeral.com. Agora temos uma dúvida que creio que muitos clientes passam, né? Muita pessoa leiga passa por isso. Por exemplo, vamos supor que que o meu computador estrague, aí eu vou levar lá, procuro uma loja e tal, vejo uma loja, aí eu levo naquela loja, naquela assistência, levo o meu computador, aí eu entrego lá e o cara que vai formatar pega, não, deixa esse computador aqui, já vai jogando para qualquer canto, já vai enchendo de adesivo e vai escrevendo não sei o que, e você já vê que o computador vai ficar em umas condições meio deprimentes ali, né? Então, o que você acha, Felipe, assim, na sua concepção, na sua opinião, o que você acha? Você acha assim que o técnico demonstrando um serviço de qualidade desde a hora que ele pega o serviço, o cliente vai ter um serviço bem feito, ele vai ter uma garantia? Sem dúvida, né? É a mesma coisa que a gente chega num restaurante, se a gente é bem atendido, a gente vai gostar, tudo vai ficar melhor. Se a gente é mal atendido de cara, aquela comida vai ficar ruim e tudo mais. Se a gente está vendo o trabalho de um técnico também que mexe com informática em si, ele tem que saber lidar com o aparelho, ou seja, ele não vai chegar, pode ter certeza que ele não vai chegar pegando o seu computador, jogando de um canto, jogando de outro. A pessoa sabe, o técnico sabe que ele tem que tomar cuidado. A gente tem um HD, a gente pode balançar um HD, o técnico ele sempre toma todos os cuidados, os melhores cuidados que ele precisa ter. Ou seja, se você vê que aquele técnico que você está contratando, se ele está sendo meio descuidado, se ele está jogando, sendo meio desleixado, você realmente duvide, porque isso não faz parte do trabalho de quem é dessa carreira, de quem é dessa profissão, quem mexe com isso. Ouça também nossas outras edições. Acesse dicast.dicasemgeral.com. Bom, Felipe, quando a gente leva o computador pra gente formatar, geralmente os técnicos, eles instalam os programas básicos, né, utilitários, né, Office, Excel, Office, o pacote Office, né, Photoshop, às vezes, CorelDRAW. Então, você acha que o usuário lá, o dono do computador que vai ser formatado, ele tem o direito de escolher os programas que ele quer que sejam instalados? Toda absoluta certeza o cliente ele tem esse direito, ele tem que antes, inclusive, antes da formatação, ele tem que chegar e já pedir para o técnico, falar, ó, eu quero que você coloque isso, isso, isso. Eu quero que você coloque um Word, não um OpenOffice. Eu quero que você coloque um Thunderbird em vez de um Outlook. Não precisa nem falar. Agora, eu só acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado ali de programa pirata, né? A gente tem muito técnico aí que usa programas pirateados, versões pirateadas, e formatam o computador da pessoa usando essas versões craqueadas. Se a pessoa não quer estar utilizando, ela tem que chegar antes e falar com uma pessoa, falar, ó, eu não quero que você utilize, e de preferência, quem já comprou um computador, seja Casas Bahia, ou seja, um CDzinho lá, que você já tem uma licença, tem um CD do seu sistema operacional, falar pro técnico
ligar, ó, quero o Linux, você instale o Windows, ou seja, tanto faz, tem que falar, ó, eu quero que você coloque isso. As pessoas podem pedir qual antivírus você, por exemplo, é mais propenso a ser útil ao meu computador. Acho que você tem esse direito também de estar tirando dúvidas. Um técnico seu é a pessoa que vai estar orientando e configurando esse computador aí. É importante tocar nesse assunto, né? Porque tem técnicos que fica lá instalando uma máquina do corpo humano e não sei o que. Aí fica instalando um monte de beira. Então, a gente tem que falar o que a gente quer que seja instalado, né? Com certeza, senão a gente entra naqueles casos de muitas vezes vir com XP, ou não tem pessoal, não tem. Fique por dentro das últimas notícias que rolam no mundo da tecnologia e informática. Acesse www.dicasemgeral.com e informe-se. Bom, Felipe, e voltando lá na parte igual você estava falando sobre programas piratas, né? Se, tipo, eu mandei meu computador lá formatar, aí aparece aquela famosa mensagem do canto direito do Windows: você foi vítima de uma cópia do Windows pirata. O que eu devo fazer? Você não pode esperar de um técnico que você peça ele para formatar um computador e que uma licença já do sistema. Ou seja, você tem que chegar para ele e falar, ó, eu comprei essa versão do sistema, eu quero que você instale essa. Ou então eu já tinha uma licença do Windows ou de qualquer outro sistema pago também, e eu quero que você utilize ela. Você não pode simplesmente eu quero que você formate e se vira aí. O técnico não vai comprar uma licença no computador. Então, na maioria das vezes, ele vai estar utilizando uma versão assim alternativa, né? Então você tem que ter essa responsabilidade, você não pode jogar isso também para a mão do técnico. Você tem que, ó, tá aqui uma licença que eu comprei, eu quero que você instale essa, tudo certinho. Você tem que sempre estar também procurando. Você quer ajuda, mas você também tem que ajudar o técnico. Você tem que gastar também um pouco. Esse é um operacional, ou os programas, por exemplo, o Office, né? Eles custam geralmente de R$600 para frente, né? Geralmente os programas. Verdade. Os programas mais utilitários, como o Office e o Windows mesmo, que é o sistema operacional, né? Agora tem os Photoshop, que é uns 200, R$400 a média. Photoshop, CorelDRAW, esses programas. Então, a pessoa também tem que ver os programas que ela compra e vai usar também, né? Porque tem gente, tem dinheiro sobrando aí e fica comprando um monte de programeira e nem sabe usar, né? Então a pessoa tem que comprar as coisas para que ela sabe que vai usar mesmo, né? Não ficar só... Com certeza. E rapaziada, se vocês não têm muita pretensão de usar alguma coisa, sempre... se você não usar o mínimo recurso, a minha mais principal assim do Photoshop, opta por um GIMP da vida. Se você não vai utilizar Word, por exemplo, tem muita alternativa. Sempre que forem formatar o computador, tentem estar colocando, tá aprendendo a mexer nos programas para não ficar o padrão que impõe a vocês. Vocês têm liberdade para tentar o que quiser. Independente do que o tem na máquina, seja Word, seja um Photoshop, você pode estar procurando alternativas. É bom a gente ressaltar que existe softwares gratuitos, né? Hoje que a gente pode optar, por exemplo, a gente que não tem muito dinheiro, né? A gente pode, em vez de comprar um pacote do Office lá, pagar R$1.000, né? A gente pode optar pelo BR Office, que é gratuito e tem praticamente as mesmas ferramentas, as mesmas funcionalidades, né? Ou optar pelo GIMP, né? Que eu já mexi bastante com ele, no lugar do Photoshop, e o Inkscape no lugar do Corel, né? E também existem vários outros softwares, que eu não me recordo nomes agora, né? De gravar CD e de várias outras coisas, né? Verdade, eu acho que o usuário ele sempre tem que estar procurando coisas novas para até ele não estar sendo, às vezes, lesado. Às vezes a pessoa não quer, não vai utilizar um serviço e vai acabar pagando por ele. Vamos supor, se você pode ter um pacote, se você é uma pessoa que só quer digitar, imprimir, uma coisa mais simples, não use nada específico do Word ou do Excel, você pode estar optando por um OpenOffice. É legal lembrar até uma frase que o Lula falou no último FISLI 10, o Fórum Internacional de Software Livre. Ele falou algo mais ou menos assim: ou nós íamos para a cozinha preparar o prato que nós iríamos comer, com os temperos que nós queríamos, colocar e dar um gosto brasileiro na comida da gente,
ou iremos comer aquilo que a Microsoft iria vender para a gente. Ou seja, ou a gente pode estar procurando uma alternativa, muitas das vezes gratuita, ou a gente pode estar pegando aquilo que estão impondo para a gente, que a Microsoft vem impondo há anos e anos. Claro, não estou questionando a qualidade dos produtos da Microsoft, são incríveis, são fantásticos, sim. Mas às vezes tem gente que não usa aquilo, está pagando por uma coisa que ela pode estar optando por algo mais gratuito e também vai ter, às vezes, a mesma funcionalidade. É tudo questão de custo-benefício, eu acho assim. Isso é bom, é bem verdade. E também o BROffice, falando dele, né? Ele é um programinha que, assim, que eu acho ele muito bom por ele ser gratuito, né? É uma ferramenta que quebra um galhão, né? Tem muitas funções do Office, tem várias, nossa, tem bastante coisa. Eu sei lá, eu acho ele bom. O GIMP, assim, perto do Photoshop, né? Não é aquela coisa, né? Mas tem gente que sabe mexer no GIMP e faz coisa que as pessoas fazem no Photoshop. E como também tem gente que sabe mexer no Inkscape que faz coisas que as pessoas fazem no CorelDRAW. Então, é igual você falou, a gente tem que estar procurando coisas novas, né? Muita gente fala que o GIMP é uma porcaria, e o Inkscape é uma porcaria, o Linux é uma porcaria, mas na verdade esses usuários não sabem mexer, eles não têm conhecimento desses softwares, né? Aí eles acham uma porcaria, uma por ele ser gratuito e outra por não saber mexer. Então a gente não pode generalizar, né? A gente tem que estar procurando saber as funções, o que ele faz, como fazer aquela coisa que a gente fazia no software pago, por exemplo, no Corel, fazendo no Inkscape. Às vezes a gente não sabe mexer e fica julgando as coisas, né? E é a grande tendência hoje, né? Que as empresas migrem para software livre, que a gente tenha uma gama de empresas fazendo essa migração. Por ser gratuito, por ter um suporte bom. Muita gente acha que o suporte não é legal. Engano, gente. O suporte da comunidade, inclusive Linux, para o sistema operacional é incrível, é enorme. A gente tem resoluções de problemas mais rápido do que se a gente estivesse numa plataforma Windows. Se a gente estivesse lá, vamos supor, quando dá um erro no Windows, sempre tem lá, você deseja enviar esse erro à Microsoft? Quanto tempo que a gente ficaria esperando para receber um retorno da Microsoft? Enorme. E a gente tem diversas outras alternativas também com Linux. Mas isso aí cabe a cada um e eu recomendo que testem, porque não custa nada, né, gente? Vamos sempre estar tendo uma alternativa. Tá na mão aí, é só a pessoa pegar, baixar e instalar. Então, sei lá. Eu usei um tempo o Linux porque eu gosto muito de ver coisas novas, né? Programas que saem, né? Então, eu achei ele meio ruim, né? Porque você tá acostumado com Windows, né? Muda um pouco as coisas, então no começo você estranha um pouquinho, mas depois eu fui me acostumando, fui vendo que ele era tinha uma plataforma muito boa. Então a gente tem que ver. A gente não pode sair falando as coisas que a gente não sabe, né? A gente tem que ter uma opinião formada para falar sobre isso. Verdade. Você está ouvindo o Podcast. O primeiro podcast do Brasil em alta definição. Obrigado pela audiência. Bem, e para parte aqui da questão da formatação também na parte física, por exemplo, levamos o computador até a assistência, entregamos, tal, certinho. Só que, é claro que a gente vai tem duas opções, duas coisas que a gente não pode esquecer nunca. Que a primeira é o preço e a segunda é o tempo de entrega. O preço a gente já comentou um pouco, né? A base de R$80 por aí. Aqui onde a gente mora, aqui onde eu e o William moramos aqui na cidade, é na faixa de R$50. Um pouco mais abaixo do padrão das cidades maiores, mas não deixa de ser um preço justo, né? Não sei se daqui a uns tempos vai subir também ou não. Isso aí a gente tem que ver a relação do custo-benefício. E outra coisa é o tempo. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa leiga leva o computador lá e o técnico fala: não, semana que vem você volta aqui e busca o seu computador. Exatamente de 5 a 7 dias após a entrega. Você acha que esse tempo é mais do que suficiente? Se você também pedir muita coisa, vamos supor, tem gente que só formata aí, coloca o Office e o MSN, tá muito bom. Mas tem gente que pede, não, coloca o Office, MSN, configura a rede, configura isso.
configurar aquilo. Se tem gente que pede para instalar Linux, formata, mas coloca Linux, eu quero configurar. Geralmente a configuração do Linux pode demorar um pouco mais. Ou seja, tudo depende. Depende da pessoa que você levou. Se é um técnico muito requisitado, com certeza ele vai ter que procurar um tempinho na agenda dele. E não necessariamente o tempo que ficou uma semana pode ter sido considerado muito tempo. Depender, se você recebeu o seu computador, independente do tempo, e ficou satisfeito com o trabalho, acho que é isso que vale. Ficou satisfeito com o preço e com o resultado, tá ótimo. É bom falar nisso, né, Felipe? Porque às vezes tem técnico lá que formata de um dia pro outro e faz aquele serviço mal feito, né? Aí às vezes a pessoa que demora 2, 3 dias faz um serviço bem melhor. Então a gente não tem que ver só o tempo, né? A gente tem que ver o serviço que a pessoa faz, dar valor nisso, no serviço do técnico, na qualidade do serviço dele, não só na rapidez que ele faz, né? Nosso filho vai cobrar para formatar nosso computador. É um trabalho totalmente diferente. Ele teve que gastar tempo, né? Isso dá muito para entender sobre o Windows, Linux, porque não é uma coisa muito fácil que qualquer pessoa faz, né? As pessoas até podem aprender, né? Mas muitas pessoas sabem fazer, mas não sabem para que elas servem. As pessoas às vezes, sei lá, falam que sabem, mas na verdade não entende para que aquilo serve, né? Verdade. Anuncie no grupo Dicas em Geral. Seu banner, tamanho 468 por 60 pixels, em todas as páginas de nosso site. Acesse www.dicasemgeral.com/contato e solicite seu orçamento. Bom, e agora eu queria estar comentando aqui também um assunto, digamos, polêmico, né, para alguns, na questão do antivírus. Vocês falaram que existe uma ampla variedade de softwares gratuitos, assim como também existem antivírus. Mas quando a gente leva o computador para formatar, suponhamos que o técnico instale ou esqueça de instalar um software antivírus. A princípio, uma pessoa leiga não ia sentir muita falta, né? Ia achar até bom, entre aspas. Mas é sempre importante a gente estar verificando depois da formatação se o computador possui um software antivírus ali ativo e atualizado. Eu só acho que a pessoa, quando ela é muito leiga, eu acho que a primeira coisa que ela se preocupa quando liga o computador se tem um antivírus. Eu conheço gente que não liga o computador mesmo sem internet porque não tem antivírus. Ou seja, a pessoa é leiga a ponto de achar que o vírus vai cair do céu. Ou não. Wireless, né? Leigo, ele é muito cuidadoso. Eu tô desde que eu formatei minha máquina, vai fazer uns 6, 7 meses, que não tô utilizando antivírus com Windows. Quer dizer, na verdade mas é o antivírus da Microsoft. Ou seja, eu me considero que eu não uso antivírus, é o Moco. Eu considero muito que eu tenho usado, preferia 10 mil vezes um antivírus gratuito, atualizado, do que um antivírus pago versão 2003. Ou seja, a gente sempre tem que estar prestando atenção nisso, e é uma das coisas que a gente também tem que cobrar para a pessoa que for formatar o nosso computador. Eu quero esse programa, esse, e de preferência, eu posso instalar o melhor antivírus, mas eu falo, eu quero que você instale o melhor antivírus que você considera para mim. Também, tem vários antivírus que são gratuitos, né? E na minha opinião, eles são muito bons, até para usuários leigos, né? Eles ajudam bastante. O Avast, por exemplo, o Avira. Na minha opinião, eles são bons, né? Eu uso mesmo o Avast Home. Eu nem cheguei usando, já utilizei o Avira, já usei o AVG, como diz o Anuto que ele é free, né? Não é free. Então... a pessoa também tem que ver que ela não vai estar, independente do antivírus que ela usa, ela nunca vai estar livre do vírus. Ou seja, mesmo que ela tenha um antivírus pague a fortuna que seja, ela nunca vai estar livre. Para você se ver livre, instalar uma versão dessa no seu computador e pronto. Mas caso você queira continuar usando o Windows, você vai sempre ter que se precaver com abertura de e-mail, com spam, com site que você entra, você sempre tem que estar dando uma cautela, navegando com cautela na internet, questão de pendrive também, várias outras coisas. A pessoa tem que... E também não adianta a pessoa ter um antivírus lá bom e achar... Porque às vezes ele pesa um pouco o computador, né? O antivírus. Aí a pessoa vai lá e desativa ele. Aí esquece de ativar, tem aquele Norton 2009, aquela maravilha, pago 100 € por mês e desativa ele. Também não adianta nada.
vai lá e vai ativar, o antivírus não vai funcionar. Então a pessoa tem que ver se o antivírus está ativado, a pessoa tem que atualizar ele, saber o que vai fazer também. Ele vai auxiliar, ele vai ajudar você a não pegar vírus. A gente nunca vai estar livre dos vírus, né? O que a gente pode ver é a malícia do usuário, pensando, não ficar qualquer clique aqui. O usuário leigo parece que ele é enfeitiçado por qualquer coisa que pisque na internet. Qualquer coisa que está piscando e se mexendo, ele vai e pica. Clique aqui, você é o bilionésimo visitante do site, a pessoa está sendo conter a não clicar nessas propagandas. Muito que a gente sempre evite o álbum de fotos, gente. Muito cuidado, muita precaução, porque a gente pode estar pegando um vírus, mesmo que o nosso antivírus esteja totalmente atualizado, e ele não vai compartilhar, porque nenhum antivírus assim, ainda mais os gratuitos, eles vão pegar 100% dos. Eles vão ter sempre uma margem assim de 98%, outro de 80%, de 95%, ou seja, um vírus que um antivírus pega, o outro pode não pegar. Ou seja, então a gente sempre vai ter, como a gente não pode estar com vários antivírus na máquina, porque pode dar conflito, é sempre interessante que a gente utilize um só por vez, e se a gente está colocando vários, vai entrar em conflito, enfim. É sempre bom a gente estar de olho nisso também. É bom você falar, porque tem um usuário que fala assim, vai lá, entra no site pesquisa, né? Aí a pessoa vai lá, acho que um pega, outro não. A pessoa vai lá e instala os dois. Para quase 200%, né? Aí a pessoa fala, nossa, isso aqui tá um firewall de ferro, né? Aí vai lá, não consegue nem ligar. Uma vez eu fiz isso, uma vez instalei o Avast e o Corporate Sky, né? Porque uma vez muito tempo isso, eu não era um usuário muito experiente. Aí eu peguei e instalei os dois, né? Pra ver. Aí sem brincadeira, eu nem consegui ligar meu computador. Eu tive que iniciar por modo seguro e desinstalar os dois antivírus. De tão pesado que fica. Então, não adianta a pessoa ter um monte de antivírus lá e não conseguir nem iniciar o sistema. O antivírus que usa, atualizar ele, ver a nova versão que está lançando. Igual você falou, não adianta ter um antivírus pago 2010 que não vai estar na atualidade, não vai conseguir dar suporte a novos vírus, a novas tecnologias que vão saindo, né? É que nem eu caí na bobeira de testar o famoso GData, né? O antivírus mais poderoso do mundo atual. Eu contei um pouco pro William da experiência que eu tive, né? Porque é um antivírus que usa a engine do Avast e do Kaspersky juntos. Então ele é muito, muito pesado mesmo. Mas na experiência assim, que eu tive com ele, valeu a pena pela segurança dele. Ele me proporcionou uma segurança muito de primeira linha, assim. Realmente os 98% deles estão muito bem julgados. Mas, olha, não dá não, viu? Pra quem vai usar o computador assim, ele é muito pesado. Ele tira muito da qualidade do computador, assim, na parte do desempenho. Tira muito, muito mesmo. E que tem a opção também de deixar uma engine só funcionando. Mas o que adianta, né? É a mesma coisa de alguém estar oferecendo ajuda pra você e você está recusando, né? Então a gente tem que sempre ver isso aí. Porque o antivírus nunca vai fazer uma coisa forçada, né? Ele sempre vai pedir sua aprovação. Você tem certeza que quer apagar um vírus? Você tem certeza que quer deixar ativo isso? Tem certeza que quer desativar? Então, né? Sempre ele vai perguntar se você quer mesmo. Lógico. Dcast, o primeiro podcast do Brasil, totalmente em alta definição. Acesse dcast.dicasemgeral.com. E uma questão até meio polêmica também, que eu gostaria de estar comentando com vocês, participantes do Dcast 12. Por exemplo, eu já vi muitos técnicos que pegam aquele famoso N-Lite, não sei se vocês conhecem, N-Lite, V-Lite, que modificam a instalação do Windows, e eles pegam e colocam wallpapers deles, propagandas, vai lá nas propriedades do computador, colocam o nome deles, site, telefone e tal. Eu gostaria de saber de vocês, partindo do Felipe, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre essas propagandas. Você acha que elas são necessárias? Você acha que elas trazem algum retorno? São úteis?
Olha, eu acho que propaganda de vendedor, eu já tive contato com um computador comprado aqui no Rio, o sistema operacional Linux, que tudo tinha o nome da loja. Eu pessoalmente não concordo, acho que você não está vendendo o seu sistema para o cliente, você tem que, o cliente ele tem, como eu já falei antes, ele tem que escolher o que ele quer usar, como ele quer usar, e eu acho que a gente tem que respeitar essa liberdade. A gente pode estar fazendo alguma coisa, talvez dando um cartãozinho, tudo mais, porque o cliente, ainda mais o mais leigo, se eu pego um computador desse na hora, se não tiver como tirar o formato de novo e faço tudo zero para não ter esse tipo de propaganda. Mas o cliente leigo ele vai ter que engolir isso praticamente, ou seja, não é justo com a pessoa, não é legal a gente tá vendendo propaganda assim desse jeito, é uma coisa obrigada que a gente vai estar passando. Acho que a gente tem que respeitar muito o cliente quando a gente vender algo que realmente ele vai usar de maneira certa, correta, sem estar fazendo ele engolir essa propaganda direto. Não é bom falar nisso, né? Porque também, muitas vezes a pessoa faz isso e o cliente não acaba voltando na loja justamente por esse motivo, né? De ver aquela monte de porcariada, adesivinho, não sei o que, e aquela, igual a Milton falou, lá nas propriedades, e coloca aquele monte de troceira. Eu acho que se a pessoa quer fazer uma propaganda da loja, ela tem que dar um bom atendimento ao cliente, né? Não ficar obrigando ele a ver o nome da loja. Ele tem que fazer um bom trabalho, ele tem que ter um bom atendimento. Porque, na minha opinião, assim, falando um pouco sobre marketing, a melhor propaganda é o atendimento. Porque, por exemplo, se eu gostei, se você gostou, Felipe, você não vai indicar aquela loja? Então, se o cliente vai confiar mais em quem? No radinho falando ou na pessoa que ele já conhece? Então, não quer dizer que a pessoa tem uma empresa que vai ficar fazendo esse monte de propaganda e um monte de marketing, não sei o que vai ter mais retorno. Não, a pessoa tem que ter um bom atendimento, tudo tem que trabalhar em um conjunto, né, na verdade. Não é só uma coisa, uma mão lava a outra. Então, a pessoa tem que fazer várias coisas para ter uma boa empresa. Receba diariamente as notícias e novidades que são publicadas no grupo Dicas em Geral. Acesse www.dicasemgeral.com. Na seção Newsletter, digite seu endereço de e-mail e cadastre-se. E voltando também um pouco atrás na questão dos softwares de paga e gratuito, porque assim, todos sabem que Windows, Office, todos esses programas principais, sistema operacional da Microsoft, são pagos, né? E pagos bem caro. E assim, eu já vi na internet que muitas pessoas que tem até no YouTube, quem acessar lá consegue ver vídeos de pessoas lá que formataram um computador, o técnico instalou o sistema pirata e apareceu a mensaginha lá de Windows pirata e eles ligaram na Microsoft para reclamar, falando que o computador é deles, que eles não têm direito, que a Microsoft não tem direito de colocar mensagem. E olha, falou coisas horríveis lá, não sei se vocês já conferiram isso. E vocês, na opinião de vocês acham que uma pessoa que faz isso tem algum direito sobre o computador? Bom, eu acho que depende do tipo do que ela vai reclamar. Ela vai reclamar o quê? Da formatação? Vai reclamar do sistema lento? Eu acho que se a gente usa uma alternativa, nenhuma hipótese a gente pode estar reclamando. Se a gente não tem algo de fábrica, ou seja, a garantia mesmo ela já não cobre, ou seja, a gente já não tem mais... o próprio fabricante já diz. A gente tem exemplo assim com a Apple. A Apple faz muito isso. Se você modificar qualquer coisa, qualquer problema é problema seu. A gente não vai ser mais responsável. Se você instala um programa que a gente não queira, você vai estar por sua conta e risco. Ou seja, eu acho que dependendo do que for, dependendo do problema também, eu acho que porque o problema pode ser problema de hardware e tal, coisas que não se aplicam ao software em si, mas eu acho que se a pessoa está buscando uma alternativa, já com uma alternativa, já está com uma coisa incerta, eu acho que dependendo do problema, ela não tem direito de reclamar, não. É verdade, às vezes a pessoa tem o direito de reclamar, né? Porque tem coisas que eles colocam a regra lá absurda, né? Igual você falou da Apple, ela às vezes não deixa instalar softwares no computador. O que o software vai comprometer no hardware, né?
Às vezes tem coisa que não há porquê. Então, sei lá. Essa é uma maneira da empresa de prender o usuário. O que ela faz com isso? Ela vai meio que tirar o comprar um produto só dela. Vamos supor, vamos colocar assim, que não se aplica, gente. Não se aplica porque o exemplo que eu vou dar aqui não existe. Mas vamos supor, a Apple tem um pacote de edição de texto. Aí a gente tem o Office da Microsoft. Hoje em dia a gente tem o Office para a Microsoft, que inclusive é uma das maiores fontes de renda da própria Microsoft, é o pacote Office para Macintosh. Mas enfim, vamos supor no mundo alternativo aqui. A Apple tem a planilha, o editor de texto dela. E a Microsoft tem o dela também. O usuário ele vai querer usar o da Microsoft, vamos botar assim. Mas a Apple vai falar que não quer, que não se responsabiliza mais, o que viola a garantia, se você colocar o da Microsoft, para você continuar com o dela, ficar com o dela. Ou seja, é tudo uma maneira para você prender o usuário ao mundinho dela. Ou seja, em vez de você procurar um programa de fora, não, você vai ter que usar um programa dela mesmo. Você só é uma maneira de você prender o usuário, simplesmente. É bom você falar nisso. Porque é uma coisa muito chata, né? Bem dizendo assim, é muito chato mesmo. Você está acostumado com o Office, por exemplo. Está acostumado com ele desde 2000, aquele Office lá, até o 2007 aqui. Aí você compra um computador da Apple, né? Pagou caro. Aí você é obrigado a utilizar um sistema desse. Então, sei lá. É uma coisa muito chata. Verdade, com certeza. Aí, pra finalizar aqui também, eu gostaria de falar tocar mais num assunto aqui, que é nessa questão aí, falando da obrigação e tal. Quando eu comprei meu computador, o vendedor falava que o fabricante não permitia que formatasse o computador, porque ele veio com o sistema Phoenix, né? O sistema dizia que era original, mas na hora de validar a chave não passava no teste, e eles queriam me prender naquele sistema. Eu falei, não, eu preciso do Windows, porque eu preciso trabalhar e tal, eu não posso depender desse sistema. Eles, não, você vai perder a garantia e tal. Aí nisso foi com a loja que eu comprei. Só que eu peguei e falei, não, eu vou entrar em contato direto com o fabricante, porque eu quero tirar essa história limpo. E quando eu entrei em contato foi exatamente o contrário. Eles me forneceram 2 licenças, onde eu instalei uma placa de vídeo, eu troquei a fonte do computador, eu instalei mais coolers auxiliares e não perdi a garantia. Até hoje eu tenho a minha garantia. Se der algum problema aqui, mesmo com as coisas que eu coloquei, eu posso levar lá que eles vão dar garantia no computador normal. Claro que não nas peças que eu coloquei adicional, né? Mas no que veio, assim, se der algum problema, eles podem estar repondo, né? Isso aí é uma coisa muito interessante que eu achei que é algo tão bom que as empresas revendedoras até mascaram, né, esse recurso. Uma coisa, gente, que eu deixo de dica para todo mundo é: não tomem duvidem, não acreditem em tudo que o vendedor diz. É sem querer ser preconceituoso, querer julgar, mas a maioria dos vendedores, a verdade é que eles não têm um conhecimento para dizer muita coisa. Pelo menos a nível do que a gente vai comprar. Eles sabem vender e pronto. Você vai fazer uma pergunta mais técnica, ou seja, você faz que nem o Hamilton fez, sempre procura o fornecedor, o fabricante, vai um pouco mais a fundo, não fica se prendendo muito no que o vendedor vai te dizer, porque ele simplesmente está ali para fazer uma coisa, vender para você o produto, independente do que você realmente estiver levando, se for necessário, se você está pagando caro ou não. Bom, a nossa 12ª edição do podcast está se findando por aqui, né? Eu gostaria de abrir um espaço para o nosso querido amigo Felipe estar dando suas considerações finais e apresentando o seu projeto, o seu site para todos os ouvintes. Eu que tenho que agradecer aqui, né, Hamilton, vocês, a rapaziada aqui, por esse convite. Foi uma honra minha estar participando com vocês nessa primeira participação. Que venham muitas outras mais, né? A gente lá, eu sou lá do Zoom Digital, também tem um podcast, o Zoomcast, e estamos também aí no caminho. Temos assuntos de tecnologia também, a rapaziada deve gostar bastante. Visita lá, ouve, diz se gostou, se não gostou. E sempre que a rapaziada aqui precisar da gente, pode contar, pode chamar, que a gente vai estar tentando agregar conhecimento aqui para essa galera, para esses ouvintes aí, para todo mundo. Bom, eu também, né, tenho muita honra de estar aqui falando, né, de estar ajudando o grupo Dicas em geral, né, que é um grupo que está aí, né, sempre ajudando os usuários, os internautas, né. É isso aí, o que a gente puder estar passando aí para vocês, rapaziada, a gente vai passar, né, Milton? É isso aí. Estamos desde 2007 investindo no público internauta brasileiro, e não só brasileiro, como do mundo inteiro, né? Porque hoje em dia a internet é a nível mundial. E eu também gostaria de deixar minhas considerações finais. Eu gostaria de agradecer
a presença do nosso amigo Felipe Cardoso, do William Périgo. Gostaria de parabenizá-los pela sua ótima colocação aqui no podcast. Com certeza quem ouvir vai se emocionar, vai gostar. Eu também gostaria de pedir aos nossos ouvintes, né, desculpa pela qualidade do áudio, que não está tão alta assim, devido ao horário que a gente está gravando, um horário meio horário de pico, fim de semana. Fica complicado mesmo, mas nós estaremos fazendo o possível sempre para, além do entretenimento, além da qualidade do nosso roteiro, além do que a gente vai falar, a qualidade do áudio, né, que nossos ouvintes também merecem, o nosso podcast em alta definição. Então com certeza a gente vai estar sempre investindo aí nisso aí, e com certeza a qualidade do áudio será sempre a melhor possível. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os nossos ouvintes, aos nossos participantes. Espero que possamos estar participando juntos aí de muitos outros podcasts. Infelizmente, este podcast acabou. Acabou! Mas não se preocupe, a partir do mês que vem você poderá ouvir nossa nova edição. Participe de um bate-papo tecnológico. Acesse chat.dicasemgeral.com e comece a teclar. Dicas, downloads, tutoriais, manuais e muito mais. Participe de nossa comunidade no Orkut. Acesse dicasemgeral.com/comunidade. A mais alta tecnologia, reunida com equipamentos de primeira qualidade, resultaram no Dicast, um podcast gravado e exibido totalmente em alta definição. É o grupo Dicas em Geral, fazendo sempre o melhor para você. Obrigado pela audiência.